sou o Ricardo Finazzi. Eu comecei com música, eu comecei muito criança. Eu comecei a estudar flauta quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade. E eu me lembro muito bem que nessa época a minha mãe cantava as músicas pra gente quando a gente viajava no carro e a gente escutava Chico Buarque, Dorival Caymmi, todas essas coisas aí. E eu decorava tudo, os saltimbancos eu canto inteiro de cor, o Suíte dos Pescadores do Dorival Caymmi eu canto de cor, as músicas do Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim. Aí eu pegava a flauta e ficava tirando as musiquinhas que eu achava bonitas da escolinha, mas eu tirava os MPB, tirava os negócios tudo na flauta, sem saber nada. E aí eu comecei a estudar inglês com a minha tia também, minha madrinha. E por conta disso, frequentando a casa do Paulinho Mascarenhas, eu tive acesso aos discos dos Beatles e ao rock. E aí com 10, 11 anos ainda, a gente escutava aqueles LPs lá que tinha, que eram da irmã dele, da Helena, e ele me emprestou aquele Beatles vermelho que tem eles numa sacada de um prédio, sabe? E aí vinha com as letras, né? Aí eu deitava de noite, assim, quando eu chegava no esporte, chegava de ir no clube e tudo, e punha o ouvido na caixa acústica e ficava lendo as letras daquelas músicas e cantando. E eu decorei várias daquelas músicas dos Beatles só por conta de estudar inglês com a minha tia e de gostar de música, de flauta e tudo. Aí quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha irmã ganhou um violão e foi ter aula de violão. Mas aí eu que ficava tocando violão, não era ela, né? E aí com 13 anos eu tive contato com o baixo, também na casa do Paulinho. E comecei a tocar baixo por conta de ter um baixo lá na casa dele, né? Aí eu toquei aquele baixo, que era um Giannini, uns 2 anos quase. E aí meu pai e minha mãe falaram assim, pô, você já ficou tocando no baixo 2 anos? Vamos comprar ele, né? Porque... E aí eu comprei o baixo Giannini do Paulinho e a gente montou a banda RTN, foi até os 16, 17 anos por aí. E nessa época, dos 15 para frente, eu já comecei a dar aula de baixo já, porque eu pegava com muita facilidade as coisas. Naquela época, a gente pegava os discos, escutava e tirava as músicas, ou gravava fita cassete, né? Não tinha internet, não tinha método de nada, principalmente de rock, que era o que eu mais gostava. Então, você pode ver aqui nessa imagem hoje um pedacinho da minha coleção de discos, né? Eu tenho aqui mais de 4.000 discos. Naquela época, eu não podia ter os discos. Então, quando a gente ia na casa de alguém que tinha disco, a gente ficava louco. E a gente gravava as fitinhas, escolhia a música que a gente mais gostava e fazia as fitas cassete, sabe? E eu chegava em casa, quando eu podia, eu pegava o disco e colocava ele para rodar na vitrola. E ficava com o baixo assim, eu ligava o baixo no rec do gravador e ficava com o baixo. E tirava nota por nota todas as frases. E um artifício que eu aprendi é que na rotação no 45 RPM, se você pudesse aplicar nessa rotação, o baixo saltava para fora. E se ouvia tudo baixo. Então eu peguei os discos do Rush, do The Who, aquelas bandas de rock que a gente escutava, e eu tirava tudo e ficava em casa o dia inteiro tocando. Aí depois eu chegava no ensaio lá do RTN e eu e o Maurão, que era o baterista, a gente chegava mais cedo e ficava estudando as coisas que a gente gostava de tocar fora o repertório da banda, né? E o negócio de compor já estava comigo, já eu compunha letras e compunha música desde essa época aí, dos 12 para 13 anos, já comecei a compor. Depois eu passei a tocar viola também, com 16 para 17 anos. O violão tinha na minha casa, eu até usava o violão, quando estava sem o baixo eu ficava tocando no violão. A flauta foi uma espécie de alfabetização musical, né? E aí meus pais, quando eles viram que eu tinha isso, e por conta de eu tocar tanto, eles me deixaram estudar no Carlos Gomes, em Campinas. Então, com 16 para 17 anos, eu pegava o ônibus em São Carlos às 7 da manhã no sábado, ia para Campinas, descia lá naquele terminal, que era perto do terminal central ali na Campinas, ia no conservatório do Carlos Gomes, que era no centro, fazia as aulas de música e voltava na hora do almoço. Eu fiquei fazendo isso 2 anos. Depois que eu fiz isso,
Aí eu já era envolvido com bandas, com dar aula aqui em São Carlos, não só com banda de rock, mas com banda de MPB também. Aí eu, na hora de chegar a época de vestibular e de tudo, meus pais são os dois da USP, né? Falei, ó, eu vou prestar música. Ah, você não quer prestar história, alguma coisa que você gosta assim? Falei, não, eu gosto de música, bicho. Se for para prestar alguma coisa, eu presto música, senão eu não presto nada. E eu ganhava minha grana com música, né? Tem esse detalhe, né? Em vez de eu pedir mesada para meu pai e para minha mãe, eu ganhava um bom dinheiro com música já, porque eu tocava bastante. E aí eu peguei e prestei música. E eu entrei em terceiro lugar na Unicamp na época. Isso foi em 89 já, com 19 anos, né? E para Campinas foi o grande lance assim da minha vida, porque eu uni o útil ao agradável, né? Os meus pais queriam que eu fizesse uma universidade pública e eu queria música. Eu fiz a Universidade Pública de Música. E eu fui o primeiro baixista da América Latina a fazer um curso de música popular, de contrabaixo, né? Não existia antes de mim. Então, foi interessante porque em Campinas todo mundo achava que eu era jazzista. E na verdade eu não era nada, né? Eu tocava tudo que eu achava legal e tudo que me convidava para fazer, eu fazia. Por ser o único baixista que estava no curso, eu também tocava com todas as práticas de grupo que tinha, né? Então eu tocava na noite em Campinas, tocava na noite em São Carlos, tocava nos grupos que tinha dentro da universidade e paralelamente tinha o Mandinga, né? Que era a banda Menino do André, que começou só André e Ricardo, depois veio o Emílio, depois veio o guitarrista tocar com a gente, né? E aí a gente ficou vários anos aí, teve 2 discos lançados e depois disso eu ainda lancei mais um disco meu solo que eu fiz aqui em São Carlos e um outro disco solo que eu fiz que são as músicas de viola, a maioria, né? Porque eu sou muito ligado à viola, sabe? É engraçado que o fato de eu ter origem no interior e do meu pai ser tanto negócio de pescaria, de fazenda, de tudo, eu acho a viola uma coisa muito familiar, assim, sabe? Mas eu não fico naquela viola só caipira, né? Eu gosto de viola mais universal, assim. E o Almir Sater me influenciou muito nesse lance aí. Porque o Almir Sater, ele não é um cara, assim, purista, né? Inclusive até tem uma declaração dele na internet, de uns tempos atrás, que ele disse que, na verdade, ele é um cara que faz música folk, né? E é o que eu gosto, né? O que eu mais gosto de fazer. E desde o começo, assim, da carreira dele, eu comprei aquele vinil dele, aquele instrumental, e tenho até hoje esse vinil, e eu acho o melhor disco de viola que tem, esse disco. Isso, né? Mas nesse meio tempo aí, todo aí, eu tenho hoje 47 anos, né? Eu rodei muito, né? Eu cheguei a morar na Alemanha um tempo, morei em São Paulo, fui 2 vezes para São Paulo, morei em Campinas. Durante toda essa trajetória que eu tive muita sorte de trabalhar como baixista com grandes músicos, grandes artistas assim. Inclusive na música sertaneja, eu trabalhei com os caras que são considerados os melhores do Brasil aí. Eu fiquei 7 anos com eles, né? Mas tem uma coisa nisso tudo que é interessante, que é o seguinte: eu sempre mantive a minha música, a minha parte, né, a minha parte autoral, em segundo plano, né? Porque eu trabalhava com todo mundo, eu ganhava grana tocando baixo com todo mundo, né? Gravava e tudo, viajava, a música me levou para vários lugares do mundo, né? Mas não como o Ricardo, que toca a música dele, né? E hoje em dia eu estou muito mais centrado em fazer a música que eu gosto, fazer a minha música, né? E componho o tempo todo. Eu sou assim, parece que eu nasci para colocar para fora, não consigo guardar as coisas para dentro, né? Voltando para São Carlos, na verdade, é assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Um tem 9, outro tem 11, e hoje eu não tenho mais aquela ilusão de que eu vou crescer e tudo, porque hoje o mundo está assim, né, meu? Você não precisa estar em São Paulo, você não precisa estar em lugar nenhum, você pode estar aqui em São Carlos e fazer coisa boa, né? E eu percebo que o tempo que eu gasto aqui compondo e fazendo as minhas coisas e fazendo shows esporádicos, mas com qualidade, com as pessoas que eu gosto, isso me completa muito mais e me mantém muito mais conectado espiritualmente com a minha família, com tudo, sabe? Eu acho muito mais legal.
Eu trago o Silvio, que é o meu parceiro de folk, né? Que é meio que uma alma gêmea para mim, assim, no sentido do gosto musical, o modo de vida que ele leva, o modo de vida que eu levo. A gente tem muita coisa em comum e a gente tem um respeito mútuo muito grande, porque a gente gosta de música folk, uma música boa, né? E aí, para a gente tocar nos lugares, a gente faz assim, olha, metade do repertório a gente faz que o povo conhece, mas metade do repertório o povo não conhece. Só que quando você pulveriza e coloca aquelas músicas que são lado B para todo mundo, mas que para você são as músicas legais, o povo aceita. E nessa, a gente compõe em inglês, a gente compõe em português, a gente faz de tudo que dá na cabeça. E tem uma coisa que para mim hoje é muito clara, que é o seguinte: olha, eu gosto de tocar baixo, eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar viola, eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer segunda voz, eu gosto de fazer primeira voz. Aí eu sou um cara que é especialista em contrabaixo elétrico. Mas olha, quer saber? Eu faço o que eu quero. Eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso compor. E eu e o Silvio, a gente troca de instrumento o tempo todo no palco. Então a gente chega para tocar nos lugares, a gente leva 8, 9 instrumentos. Aí os caras falam assim, meu, mas o que vocês vão fazer com tudo isso? A gente fala, a gente vai fazer o que a gente quiser, né? A arte, ela tem que ter a imperfeição, ela tem que ter a liberdade. Se você não tem essa liberdade, aí virou máquina. E as máquinas estão nos estúdios hoje, e a gente sabe muito bem aonde as máquinas chegam, né? Tem um monte de artista que faz a coisa de um jeito, e depois eles vão lá e retocam tudo, e aí fica tudo igual, tudo parecido. Então, eu acho que as mudanças todas dos 70 para cá, porque eu nasci em 69. Quando eu tinha 11, 12 anos, que foi 80, 81, eu já comecei e eu já escutava os vinis, que eram os grandes vinis assim, da história de rock, o Sgt. Pepper's, o Thick as a Brick, né? O Grande Circo Místico, todos esses discos que teve, que foram daquela época, eles são marcos assim na história da música, né? Pô, por que eu gosto tanto dessas músicas? E mesmo o jovem que hoje não conhece esses bolachão, não conhece esse jeito de fazer, por que quando você coloca uma música daquelas ele fica apaixonado? Porque não interessa o quanto exatamente ele está tocando preciso, ou afinadíssimo, ou no metrônomo, não interessa isso. O que interessa é a arte, é o sentimento. Eu acho que tem que existir, mesmo com a tecnologia, uma quantidade de espontaneidade, de sentimento e de capacidade para fazer o negócio de maneira natural, que seja maior do que o quanto você vai usar de tecnologia. E eu frequento sebo assim há muitos anos, né? Quando as pessoas jogaram os LPs fora, eu comprei eles, né? Porque quando eu era moleque eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje não, hoje eu tenho a coleção de todas as bandas, de todas as coisas que eu gosto aí. E eu sei tudo onde está, né? Então o cara fala, eu quero ouvir, sei lá, Robin Trower. Eu vou ali e tiro disso Robin Trower, né? ZZ Top, pá, eu tiro. Qualquer um aí que você quiser. Eu coloquei 7 músicas lá até hoje, que são as 7 que eu gravei no ano passado, porque eu parei de fazer CDs, né? Eu dei um tempo, porque as pessoas, elas só vão lá no vídeo e olham e pronto, né? Hoje em dia funciona assim.